próxima ministra a votar, ministra Rosa Weber. Tem a palavra. Senhor presidente, Egrégia Corte, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, demais presentes, cumprimento todos e faço uma saudação especial ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, pelo voto proferido, a traduzir, nas palavras de Sua Excelência, resistência democrática e republicana na matéria e a expressar a convicção hermenêutica que desde sempre defendeu nesta Casa. Saúdo também todos os que assomaram à tribuna com relevantes reflexões para o equacionamento desta lide de índole constitucional e permito-me fazê-lo na pessoa da única mulher que fez uso da palavra, a doutora Silvia Souza, na representação do Amicus Curiae Connectas Direitos Humanos e na defesa, no seu dizer, dos pobres, pretos e periféricos. A compreensão também sustentada pelos ilustres defensores públicos ouvidos, de que, em absoluto, alcançados pela tese em debate, apenas os ditos criminosos do colarinho branco. Ontem, no voto exarado, com o brilho costumeiro, pelo meu querido amigo Luiz Edson Fachin, citou Sua Excelência epígrafe de Hannah Arendt, com verso extraído do poema épico Farsália, do poeta romano Lucano, lembrando Catão da Útica, o jovem que neles figura na representação da defesa dos valores republicanos. Não vou repeti-los em latim, mas na tradução, ministro Fachin. A causa vitoriosa agradou aos deuses, mas a vencida a Catão. Por feliz coincidência, eu epigrafara meu voto escrito, que agora passarei a sintetizar, com citação de Voltaire, em seu Tratado da Tolerância, que, a meu juízo, dialoga respeitosamente com o verso lembrado de Lucano. Diz Voltaire: na França, não se acredita que o Papa, assistido por seus cardeais, seja infalível. Poder-se-ia, do mesmo modo, crer que 8 juízes de Toulouse não o são. Senhor presidente, como visto, estão submetidas ao julgamento deste plenário 3 ações de controle concentrado, mais precisamente 3 ações declaratórias de constitucionalidade com objeto comum, que diz com o artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação da Lei 12.403 de 2011. As 2 primeiras, a DC 43 e 44, propostas em 2016, e a terceira, a ADC 58, ajuizada em 2018. Como também ontem o meu igualmente querido amigo Luiz Roberto, em substancioso voto, pelo qual o cumprimento, apontou o pano de fundo da discussão nessas 3 ADCs é a dita execução antecipada ou provisória da pena, à luz do artigo 5º, 57 da nossa lei fundamental. Tema altamente polêmico e de delicadeza extrema. Aliás, não lembro de outro, na hermenêutica constitucional, que tenha merecido e polarizado a atenção da sociedade brasileira como este. Cada cidadão a defender o que reputa a melhor interpretação do texto constitucional, a ponto de muitos evocarem, com maior ou menor propriedade, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição de Peter Haber. Nada obstante, é o Supremo Tribunal Federal que cabe, por expressa dicção constitucional, o papel de intérprete último, guardião que é da Constituição. Proclama-o o artigo 102, cabeça, primeira parte da nossa Magna Carta, que seu inciso 1, a linha A,
Atribui-lhe ainda o processar e julgar originariamente a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou o ato normativo federal. E uma vez em mesa, justamente 3 ações declaratórias de constitucionalidade e ao Supremo Tribunal Federal competindo seu julgamento, sequer se pode cogitar, diversamente do que apregoam vozes desavisadas, de invasão por esta Casa da competência do Congresso Nacional sobre o tema. Até porque tais ações buscam um pronunciamento jurisdicional e ainda um pronunciamento jurisdicional que afirme a validade do direito legislado, precisamente o artigo 283 do CPP. Assento de início, ainda que brevemente, algumas premissas para o equacionamento da lide constitucional, pedindo escusa aos que lidam com a ciência jurídica pela obviedade dos conceitos e considerados a organicidade e o caráter sistêmico do direito. E o faço não sem antes pedir a mais respeitosa vênia aos que professam entendimentos contrários, todos revestidos de respeitabilidade, reconheço, e a desafiarem em processo dialético e dialógico permanente construir e reconstruir de teses no campo hermenêutico. Consabido que a hermenêutica jurídica contempla vários métodos de interpretação, sobre os quais não cabe neste momento discorrer, todos apreendidos por nós já no primeiro ano da Faculdade de Direito. No meu caso, na introdução à ciência do direito, pela lição de mestres ilustres que se tornaram ministros dessa casa. João Leitão de Abreu, de saudosa memória, e José Nery da Silveira. Consabido, por outro lado, que o texto normativo traduz enunciados que, até pela natural equivocidade das palavras, descortinam diferentes caminhos, com atalhos e bifurcações, passíveis de levar ao mesmo ou a diferente destino. E a releitura atualizada, mais das vezes, é imperativo da dinâmica da vida, da impermanência do tempo e das próprias alterações semânticas e sociais no avanço do processo civilizatório. Consabido também que textos há que, por albergarem as chamadas cláusulas abertas e conceitos indeterminados, dão uma maior margem de interpretação ao hermeneuta, enquanto outros apresentam marcos e balizas que atuam como amarras, insuscetíveis de afastamento pela atividade interpretativa, ainda quando corretamente iluminada pela principiologia constitucional e prestada reverência à força normativa da Constituição. Ao intérprete, permite-se, nessa linha, em voos interpretativos, escolher fundamentadamente entre um ou outro destino, mas nunca, na minha visão, com a devida vênia, com o abandono das amarras acaso presentes. Passo ao exame do mérito, senhor presidente, não sem antes pontuar, como já o fiz outras vezes neste plenário, e reporto-me aqui de modo específico ao HC 152.752 do Paraná, a minha compreensão de que a aceitabilidade das decisões judiciais proferidas por cortes constitucionais e o respeito à sua autoridade, em especial a deste Supremo Tribunal Federal, muitas vezes rotuladas de impopulares e antidemocráticas, deriva de aspecto inerente ao exercício da jurisdição constitucional. É que o conceito de democracia não se fisionomiza nas sociedades contemporâneas pela simples prevalência do princípio majoritário. Vai além, identificando-se pela conjugação de instituições majoritárias representativas do povo e instituições não eleitas de tutela dos direitos fundamentais, a desenvolverem funções distintas e complementares para o funcionamento do Estado do Direito. É ser disso que as sociedades democráticas contemporâneas são marcadas por divisões culturais e pela pluralidade de percepções sobre os elementos do bem comum, de modo a importarem
a ausência de conceito e a imprevisibilidade cotidiana presentes na arena política, em que, resolvidas como regra as divergências por apertadas maiorias, em uma sensação de baixa legitimidade do sistema democrático representativo, com frequência bem maior do que a desejável. E, nesse cenário, ao Poder Judiciário, como elemento estruturante da democracia constitucional, compete a função de interpretar a legislação constitucional e ordinária e assegurar a supremacia da própria Constituição, fundamento de validade de todo o sistema jurídico, a lei fundamental do país. Tal competência jurisdicional explica-se porque, embora a Constituição seja o fundamento de validade de todo o sistema e obrigatória aos seus destinatários, o seu significado, consideradas as situações concretas ou mesmo em contextos abstratos, comporta, volto a registrar, divergências, em especial pela indeterminação inerente à linguagem jurídica e ao próprio direito. Daí a necessidade de atuação de uma instituição não eleita e imparcial, reitero, para resolver os problemas de interpretação e aplicação da Constituição, o dizer o direito. Esse caráter indeterminado do direito evidencia-se diuturnamente com a resolução das disputas interpretativas sobre seu significado e alcance por este Supremo Tribunal Federal. Quando discordamos sobre o significado de um poema, de um romance, um filme ou uma obra de arte, em geral, podemos manter nossas diferentes compreensões sem que esse desacordo hermenêutico afete nossa vida em sentido prático. Lembro aqui a instigante entrevista de Salvador Dalí, ao dizer que a beleza da obra de arte não está necessariamente na obra em si, mas nos olhos de quem a contempla. A definição do sentido de uma norma jurídica, por sua vez, tem consequências práticas, frequentemente decisivas para a vida de todos nós, pois não envolve apenas o emissor ou o intérprete, mas também o destinatário, o jurisdicionado, coletivamente. E isso independe dele compartilhar individualmente da proposta exegética alcançada pelo juiz a quem incumbe dizer o direito, com plena eficácia vinculativa na solução das lides materiais e processuais, no conceito do meu saudoso mestre de sempre, Galeno Lacerda. Daí porque há uma razão de ordem ética pela qual a interpretação jurídica há de corresponder uma teoria que ampare uma racionalidade objetiva, ou pelo menos intersubjetiva, sendo reduzido o espaço disponível aos impulsos subjetivos do intérprete, por melhores que sejam ou lhes pareçam suas motivações. Eis o teor do preceito objeto do pedido de declaração de constitucionalidade. Permito-me relembrá-lo hoje, no início desta sessão, artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, aqui que é o ponto que interessa, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É a redação da Lei 12.403 de 2011. A questão que se apresenta e a singeleza da enunciação contrasta com a complexidade do seu desate é tão somente saber se este dispositivo, nesta redação, é ou não inconstitucional. E o cerne da controvérsia hermenêutica, mais do que os próprios preceitos envolvidos, artigo 283 e 637 do CPP, está na garantia fundamental assegurada no artigo 5º, 57 da Constituição. Relembro,
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tal garantia, nos moldes em que dimensionada pelo Constituinte, não encontra paralelismo em nenhum dos textos constitucionais regentes do Estado brasileiro anteriormente, seja no Império, seja na República. Poderia o Constituinte de 88 ter se limitado a reproduzir a fórmula segundo a qual ninguém será preso ou conservado em prisão sem culpa formada, com as ressalvas expostas, contida na Constituição Imperial de 1824, artigo 179(8), e reproduzida na Constituição Republicana de 1891, artigo 72, parágrafo 14, e na Constituição do Estado Novo de 37, artigo 122, parágrafo 11. Optou, todavia, o Constituinte de 88 não só por consagrar expressamente a presunção de inocência, como a fazê-lo com a fixação de marco temporal expresso, ao definir, com todas as letras, queiramos ou não, como termo final da garantia da presunção de inocência, o trânsito em julgado da decisão condenatória. Repito in verbis, aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecho aspas. Relembro, em breve incursionar pela história, pátria, com vista a evidenciar a intensidade do debate a respeito, que às vésperas da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o anteprojeto constitucional da chamada Comissão Afonso Arinos ostentava no artigo 43, parágrafo 7º, a seguinte redação, aspas, presume-se inocente todo acusado até que haja declaração judicial de culpa, fecho aspas. Já o anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, apresentados em 7 de junho de 1987, erigia expressamente o trânsito em julgado como ponto de inflexão da presunção de inocência, ao adotar a seguinte redação, aspas, considera-se inocente todo cidadão até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por incorporação ao texto de sugestões veiculadas em emendas dos deputados José Inácio Ferreira e Sigmaringa Seixas. Aprovada, a emenda 627 da deputada federal Ana Maria Rates foi acolhida no esboço do anteprojeto da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, de modo a ampliar o escopo da garantia de todo cidadão para todo indivíduo, nos seguintes termos. Considera-se inocente todo indivíduo até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No curso dos seus trabalhos, a Assembleia Nacional Constituinte considerou e expressamente rejeitou diferentes propostas de conformação positiva do princípio da presunção de inocência que davam à garantia feição mais elástica, principiológica, desvinculando do trânsito em julgado a formação da culpa. Destaco alguns exemplos. Da autoria do constituinte Bonifácio de Andrada, em junho de 1987, na comissão, a que já me referi, da soberania, dos direitos e garantias do homem e da mulher, foi rejeitada a emenda substitutiva 670, que propunha delimitar a presunção de inocência da seguinte forma, aspas, presume-se inocente todo acusado, até que haja declaração judicial de culpa. Também rejeitada a emenda 4014, de autoria do deputado Teodoro Mendes, apresentada em 2 de julho de 1987, propunha, aspas, o acusado terá direito à ampla defesa, será presumido inocente antes de condenado e, quando preso ou detido, será ouvido na presença de seus defensores.
Emenda do deputado Cunha Bueno ao substitutivo do relator, oferecida em plenário em 31 de agosto de 1987, pretendeu diminucionar a presunção de inocência nos seguintes termos, aspas, todo acusado se presume inocente até que haja declaração judicial de culpa e tem o direito de ter preservada ao máximo possível essa condição, fecho aspas. Segundo a emenda 28.797, apresentada em 3 de setembro de 1987, de autoria do constituinte Jorge Leite, aspas, o acusado terá direito à ampla defesa, será presumido inocente antes de condenado, fecho aspas. Emenda de autoria de José Egreja, apresentada em 3 de setembro de 87, a Comissão de Sistematização propôs a supressão integral do texto constitucional de qualquer limite ao legislador ordinário para definir as condições em que o indivíduo passaria a ser considerado culpado. Acolhida, enfim, emenda modificativa de 12 de agosto de 1987 do constituinte José Inácio Ferreira, o substitutivo 1 da Comissão de Sistematização, de 26 de agosto de 1987, já dando ao então artigo 6º, parágrafo 5º, a redação que, daí em diante, inalterada e, ao final, aprovada em primeiro e segundo turno, veio a ser consolidada no artigo 5º, 57 da Constituição que se promulgou, a Constituição Cidadã. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Permito-me, a seguir, a Valdo Azul, retrospecto quanto à evolução da matéria nesta Casa, a despeito de já realizado o retrospecto com maestria pelos que me antecederam. E o faço apenas para contextualizar meu voto nesta data, considerada a posição que adotei ao julgamento de diferentes classes de ações submetidas a este plenário em que trazido o tema, cada uma com pressupostos específicos cuja observância, na minha visão, se impõe ao julgador. A jurisprudência desta Casa não conferiu ao texto ora controvertido, artigo 5º, inciso 57, maiores consequências, a despeito de seu teor, logo após a promulgação da Constituição vigente, conforme evidenciam precedentes formados nos anos que imediatamente se seguiram à nova ordem constitucional. Assim, em 1989, no HC 67.245, relator ministro Aldir Passarinho, segunda turma, externou-se o entendimento de que inconfundível a proibição de se presumir a culpa, encetada no artigo 5º, 57, com a presunção de inocência. Esta fulminada em face da não atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a teor do artigo 637 do CPP. Na mesma linha, ao indeferir o HC 68.726, relator ministro Nery da Silveira, o meu professor, o plenário desta Corte, conforme consignado no voto condutor, adotou por unanimidade, em sessão em que ausentes os ministros Sidnei Sanches, Celso de Mello e Marco Aurélio, a compreensão de que a ordem de prisão decorrente de decisão de órgão julgador de segundo grau de jurisdição é de natureza processual, tal como a prisão decorrente de decreto de custódia preventiva e concerne aos interesses da garantia da aplicação da lei penal ou da execução da pena imposta, após reconhecida a responsabilidade criminal do acusado, segundo o devido processo legal. Fecho aspas. O entendimento se manteve no julgamento do HC 69.964, relator ministro Ilmar Galvão, por maioria, julgamento em 1993, decisão cujo fundamento central foi já ter sido formada, naquele momento, cadeia de precedentes sobre a matéria. A construção
de uma jurisprudência cristalizada sobre o tópico, também foi sinalizada como fundamento determinante do indeferimento no ano seguinte pela segunda turma do HC 70.363, também relatoria do ministro José Nery da Silveira. O tema retornou ao plenário no debate em que se reputou recepcionado pela Constituição de 88, o artigo 594 do CPP, norma que, na redação dada pela Lei 5.941 de 73, condicionava o exercício do direito de apelar da sentença condenatória ao recolhimento do réu à prisão ou à prestação de fiança, salvo ser primário e de bons antecedentes. Tratou-se do julgamento do HC 72.366, relatoria também do ministro Nery da Silveira, em 1995. Na ocasião, vencidos os ministros Marco Aurélio, Maurício Correia, Francisco Rezec e Umar Gavão e Sepúlveda Pertence, os quais apontavam a incoerência de conviverem na mesma ordem jurídica a execução penal provisória e a presunção de não culpabilidade. Inalterado o entendimento nos anos seguintes, e em meu voto escrito eu relaciono inúmeros julgados que demonstram o que estou a dizer, transcrevendo-lhes a ementa, mesmo procedimento que observei quanto aos demais precedentes a que me referi e cuja leitura me eximo justamente em benefício do tempo. Cabe registrar como exceção a essa tendência hermenêutica de esvaziar de densidade normativa a garantia do artigo 5º 57 da Constituição Republicana, a decisão deste plenário pela qual assentada a não recepção do artigo 408, parágrafo 1º do CPP, no que autoriza o juiz, ao prolatar a sentença de pronúncia, a determinar o lançamento do nome do réu no rol de culpados, por incompatibilidade material com o preceito constitucional. É o que foi decidido no julgamento do HC 69.696, sobre o qual ontem ouvimos, por ocasião do voto do ministro Fachin, seu eminente relator, ministro Celso de Mello. Julgamento em 18 de 12 de 1992. Prosseguindo, em julgamento concluído em 5 de fevereiro de 2009, esse tribunal, em sua composição plena, afirmando a superação da cadeia de precedentes firmada em verdadeiro overhauling, concedeu por maioria a ordem requerida no HC 84.078, Minas Gerais, relator ministro Eros Grau, vencidos os ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ellen Grace. O julgamento teve duplo fundamento. Em síntese, a incompatibilidade do artigo 637 do CPP, no que autoriza a chamada execução antecipada da pena, com o disposto no artigo 5º 57 da Carta Política, segundo o qual, já o disse a saciedade, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo o fundamento, a sua derrogação, a derrogação daquele dispositivo, não obstante, pela Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, cujos artigos 105 e 147 foram, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepostos temporal e materialmente ao disposto no artigo 637 do CPP. Estou a transcrever. Definida a nova orientação jurisprudencial da Corte, ambas as turmas a observaram nos anos seguintes, condicionando o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Entre outras decisões nessa linha, destaco inúmeros julgados de diferentes relatorias, nos mesmos moldes a que antes me referi. Essa mudança de jurisprudência tem sido apontada como fator que inspirou o legislador ordinário a editar a Lei 12.403, de 2011, diploma que alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal e cuja redação original remonta ao Estado Novo, do Código,
e que sofreu algumas de suas mais significativas alterações na vigência da Emenda Constitucional número 1, de 69. E entre as alterações promovidas pelo legislador foi dada a nova redação ao artigo 283 do CPP, justamente para conformar a regência normativa das hipóteses de prisão positivadas na legislação processual penal à observância da presunção de inocência assegurada na Constituição da República, tal como dimensionada por essa Suprema Corte, repito, no citado precedente de relatoria do ministro Eros Grau. É esse o preceito normativo cuja constitucionalidade é questionada no presente feito. Repito, e se indaga, o artigo 283 do CPP, afinal, é compatível com a lei fundamental? Pontuo que, em absoluto, na minha visão, cabe a esta Corte decidir se o desenho que o artigo 283 estampa é o melhor, o mais desejável ou o mais afinado com esta ou aquela concepção ideológica quanto aos fins da persecução criminal. Compete-lhe tão somente definir se a opção do legislador, a opção do Parlamento brasileiro, encontra impedimento na Carta Política, ou, dito de outra forma, se com ela guarda conformidade. Motivou o ajuizamento das presentes ações a tese afirmada na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no HC 126.292, São Paulo, da relatoria do meu querido e saudoso amigo ministro Teori Zavascki. Nos seguintes termos: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Esta é a tese do habeas corpus 126.292. Tratava-se este habeas corpus de impetração contra a decisão do presidente do STJ que indeferir a pedido de liminar em habeas corpus, cujo paciente fora condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de roubo majorado, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação, determinado a expedição de mandado de prisão, ou seja, execução após a decisão em segundo grau. A linha argumentativa daquele julgado, do habeas corpus, da relatoria do ministro Teori Zavascki, relembro, explora a primazia do duplo grau de jurisdição como vetor hermenêutico e ainda o alcance do princípio da presunção de inocência em jurisdições alienígenas, bem como a existência no ordenamento pátrio de mecanismos processuais passíveis de serem acionados para corrigir eventuais abusos e violações de direito, tais como o próprio habeas corpus e a excepcional concessão de efeito suspensivo a recurso de natureza extraordinária. Na ocasião, tendo por não oportuna, à luz do princípio da segurança jurídica, a revisão da jurisprudência da Casa, consolidada desde 2009, e forte nos fundamentos do magnífico voto proferido pelo ministro Eros Grau, determinante da virada da jurisprudência em 2009, no HC 84.078, que dei-me vencida ao votar em reverência ao texto constitucional, enfatizo, pela concessão da ordem na ilustre companhia dos ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Conforme já afirmei mais de uma vez nesta Corte,
Compreendido o tribunal como instituição, entendo que a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Daí minha postura de, ao exercício da jurisdição constitucional, como regra, manter a jurisprudência da Corte, ressalvadas situações de necessária atualização. A segurança jurídica consiste, não há a menor dúvida, valor íncito à democracia, ao Estado de Direito e ao próprio conceito de justiça, além de traduzir na ordem constitucional uma garantia dos jurisdicionados, uma garantia de todos nós. A imprevisibilidade é, por si só, elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Voltou a prevalecer desde então, ou seja, desde 17 de fevereiro de 2016, neste Supremo Tribunal Federal, a tese de que não comprometida a presunção de inocência pela execução antecipada da pena, tendo eu, repito, integrado a corrente minoritária. Tal tese foi reafirmada em 5 de outubro de 2016 por este plenário, quando do indeferimento das medidas cautelares requeridas justamente nestas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, que hoje voltam para julgamento de mérito. Fiquei mais uma vez vencida na oportunidade, juntamente com os ministros Marco Aurélio, relator, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e, em parte, Vossa Excelência, presidente. Já em 10 de novembro de 2016, desta feita sob a sistemática da repercussão geral no ARE 964.246, também da relatoria do ministro saudoso e querido, repito, Teori Zavascki, no plenário virtual, voltou a ser reafirmada a jurisprudência dominante em julgamento do qual não participei. E minha postura frente ao estado da arte naquele momento foi a de acatar o entendimento sedimentado pelo plenário. Vale dizer, a de decidir em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em atenção ao dever de equidade que há de nortear a prestação jurisdicional, tratar casos semelhantes de modo semelhante, e em respeito ao princípio da colegialidade, que é o meio de atribuir autoridade e institucionalidade às decisões desta Casa, enquanto expressão da exigência da integridade da jurisprudência. Princípio este da colegialidade, positivado no artigo 926, caput, do CPC de 2015, e ainda em respeito à impessoalidade e à eficácia das decisões desta Corte em processos de índole objetiva, como já ressaltei incontáveis vezes. Tanto que, entre fevereiro de 2016, que foi a data do julgamento do HC da relatoria do ministro Teori Zavascki, e 4 de abril de 2018, que foi a data do julgamento do HC 152.752 do Paraná, em processos da minha relatoria, eu lavrei no mínimo 18 acórdãos no âmbito da primeira turma e proferi 66 decisões monocráticas, aplicando a jurisprudência prevalecente de que não obstaculizada pelo artigo 557 a execução antecipada da pena. E a estes votos todos há que acrescer aqueles idênticos que proferi nos processos de relatoria dos demais ministros do colegiado, sem jamais ter deixado de salientar que a jurisdição objetiva, caso das presentes ADCs, o lugar apropriado à cognição plena da questão
de fundo em debate. Minha atuação jurisdicional durante esse período de aproximados 3 anos se ancorou no reconhecimento da eficácia objetiva, da decisão pela qual, indeferidas as medidas cautelares deduzidas nas presentes ações diretas de inconstitucionalidade 43 e 44, e da decisão proferida no ar e com repercussão geral. E nesta senda, o próprio Código de Processo Civil de 2015 consagrou, no artigo 489, 6 do CPC, a chamada força obrigatória horizontal e vertical dos precedentes. Não obstante, repito, sempre ressaltei estar pronta para me debruçar sobre o tema quando a questão se apresentasse em procedimento apto a produzir pronunciamento com a mesma eficácia do ponto de vista procedimental e do ponto de vista sistêmico, como apenas hoje, por razões que não detenho, se oportuniza. Não é de modo algum irrelevante a distinção entre as decisões dessa Suprema Corte em ações de índole subjetiva, notadamente o habeas corpus, e em ações vocacionadas ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, em abstrato. Não só quanto aos limites cognitivos, mas também quanto ao âmbito específico de eficácia. O habeas corpus, todos sabemos, ação autônoma de impugnação a decisões criminais com assento constitucional de envergadura constitucional, como o ministro Marco Aurélio gosta de dizer, se destina a prevenir e ou remediar toda restrição ilegal ou abusiva, dita teratológica no jargão forense, da liberdade de ir, vir e ficar. Dito de outra forma, a ordem de habeas corpus pressupõe ilegalidade ou abuso de poder a coartar, a coibir, quanto à liberdade de locomoção, a teor do artigo 5º, 68 da nossa Constituição. E nessa ótica, rogando a mais respeitosa vênia a todos os que compreendem de forma contrária, não vejo como admitir a presença de tal pressuposto, a teratologia, em decisão amparada na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, ainda que vencida quando da sua formação. Ao fundamentar o indeferimento do HC 152.752 do Paraná na inviabilidade de reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão fincado na compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal, ainda que não a minha, afirmei expressamente que a revisita ao tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica em prol da sociedade brasileira, se haveria de fazer no locus apropriado, justamente o do presente julgamento, a saber, em sede de fiscalização abstrata, no mérito das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, à época já ajuizadas. Igualmente faço a distinção, o distinguish, no âmbito do habeas corpus, e também o disse com todas as letras, na oportunidade daquele julgamento, entre decisão proferida com base na afirmação de tese fundada em interpretação de texto constitucional, como ocorreu nos HCs de relatoria dos ministros Eros Grau em 2009 e Teori Zavascki em 2016, e decisão lançada pela observância da jurisprudência prevalecente da Corte, reafirmada sob a sistemática da repercussão geral, como o era, naquele habeas corpus do Paraná, o acórdão da 5ª turma do STJ, contra o qual se voltava a impetração. Afinal, o que é o habeas corpus? Perdoe-me o óbvio, mas volto a insistir, até para que os surdos ou os que preferem sê-lo quanto à minha posição, escutem. O habeas corpus é ação de envergadura constitucional de que dispõe quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E a partir de tal premissa, dizia eu com a devida vênia lá, como poderia, e eu repito a exaustão, o STF reputar, no âmbito de habeas corpus,
ilegal, teratológica ou abusiva decisão tomada com base na jurisprudência dele próprio, no sentido de que a execução antecipada da pena não afronta o princípio da presunção de inocência? Poderia revisitar o tema, sim, para manter ou alterar a posição, mas em ação de controle abstrato de constitucionalidade, como agora o faço. Forte no princípio da colegialidade, é importante referir, na época não o fiz, mas vou fazê-lo agora. Forte no princípio da colegialidade, trilhei, à época, caminho já percorrido pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, quando honrava esta Suprema Corte com sua presença. E nesta Suprema Corte prevalecia a posição anterior à de 2009, e que veio a ser restaurada em 2016, com a qual Sua Excelência não concordava, aplicando-a, contudo, com ressalva do entendimento pessoal, como eu fiz. Confira-se a seguinte ementa de acórdão de sua lavra no HC 82.490, Rio Grande do Norte, primeira turma, julgamento em 29 de outubro de 2012, Diário da Justiça de 29 de 11 de 2012. Presunção de não culpabilidade, execução penal provisória e presunção de não culpabilidade. A jurisprudência assente do tribunal é no sentido de que a presunção constitucional de não culpabilidade, que o leva a vedar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, não inibe, porém, a execução penal provisória da sentença condenatória sujeita a recursos despidos de efeito suspensivo, quais o especial e o extraordinário. Aplicação da orientação majoritária com ressalva da firme convicção em sentido contrário do relator. 2. Jurisprudência e coerência. Legitimidade da observância da jurisprudência sedimentada, não obstante a convicção pessoal em contrário do juiz. A crítica ao relator que aplica a jurisprudência do tribunal com ressalva de sua firme convicção pessoal em sentido contrário, trai a confusão recorrente entre os tribunais e as academias. É próprio das últimas a eternização das controvérsias. A justiça, contudo, é um serviço público em favor de cuja eficiência, sobretudo em tempos de congestionamento como o que vivemos, estamos lá em 2002, a convicção vencida tem muitas vezes de ceder a vez ao imperativo de poupar o pouco tempo disponível para as questões ainda à espera de solução. E no mesmo sentido do ministro Sepúlveda Pertence, exemplificativamente, HC 80.535, Santa Catarina, primeira turma, julgamento de 12 de 12 de 2000, e HC 81.580, mesma relatoria, primeira turma, julgamento em 19 de fevereiro de 2002. Como se vê, apreciei aquele habeas corpus do Paraná nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2006 me foram submetidos, em atenção, mais uma vez, ao princípio da segurança jurídica e sempre reafirmando, por respeito à densidade jurídica da controvérsia posta, que o tema de fundo haveria, sim, de ser revisitado no exercício do controle abstrato de constitucionalidade. Ou seja, nessas ações. Não se diga, portanto, que alterei o meu entendimento na oportunidade quanto ao tema de fundo, que hoje volta à análise. Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma. Aprofundo. Diante da eficácia objetiva da decisão pela qual, indeferidas as medidas cautelares deduzidas nas presentes ações diretas de inconstitucionalidade 43 e 44, a fixação de exegese diversa quanto ao artigo 283 do CPP somente poderia ocorrer, repito, na minha compreensão, quando do julgamento do seu mérito, como finalmente agora vamos fazer. Consequências, ou estamos fazendo, consequências similares derivam do efeito da decisão proferida no ARI, com repercussão geral, ainda que aquela decisão não tenha efeito vinculante.
mas a sua coisa julgada tem eficácia erga omnes. Anoto que, ainda que a coisa julgada material da decisão proferida por esta Corte em repercussão geral careça, reitero, de efeitos vinculantes, o devido equacionamento da extensão de sua eficácia não pode deixar de levar em conta que, na jurisdição constitucional, a coisa julgada transcende a sua clássica função de amparar direitos subjetivos. Assim, ao exame de casos de índole subjetiva, como habeas corpus em geral, entendo que não se pode simplesmente dispensar a observância das manifestações dessa Corte com eficácia objetiva, meramente ao fundamento de que carecedoras de efeito vinculante em sentido estrito. Trata-se, afinal, de um precedente da Corte com feição objetiva. Presente aqui a ideia de que a repercussão geral importa uma espécie de objetivação do recurso extraordinário, que deve ser reconhecido, pelo menos, como ponto de partida, como indicador de como interpretar o direito. A doutrina do precedente, acolhida no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, estabelece um padrão de equidade e eficiência, previsibilidade e fortalecimento da instituição para o exercício da jurisdição. Ao externar minha concepção do tribunal como uma instituição maior do que a soma das vontades de seus integrantes em um dado momento, ressaltei que a mera alteração da sua composição nesta ordem de ideias não constituía por si só um fator de legitimação da mudança da jurisprudência, como tampouco as razões de natureza pragmática ou conjuntural a que já me referi. Por óbvio, a jurisprudência comporta revisita, ela comporta revisão, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o direito a segue. Se até mesmo os consensos são sempre provisórios, diferindo apenas por serem alguns mais, outros menos perenes, mais cuidado se deve ter em relação às maiorias ocasionais, que, especialmente em se tratando de modificações do direito operadas pela via jurisprudencial, pela atividade hermenêutica levada a cabo por juízes e tribunais, deve evitar rupturas bruscas, respeitando sempre a história institucional. Em modelos como o nosso, emprestar especial valor à eficácia própria das decisões tomadas em processos de índole objetiva. Daí por quê? Longe de representar qualquer mudança de posição, reafirmo, estou sendo coerente, tanto com minha compreensão sobre o tema de fundo, como também com a minha compreensão sobre o funcionamento apropriado, a responsabilidade institucional e o papel desejável a ser desempenhado por uma Corte Constitucional que exerce a fiscalização abstrata da validade das leis e atos normativos, ao mesmo tempo em que detém competências originárias, e eu me reporto em especial aos habeas corpus, e recursais, para se pronunciar sobre casos de índole subjetiva a partir de um peculiar sistema de precedentes. Pois bem, o presente julgamento de mérito dessas ações, em sede de fiscalização abstrata, é, como sempre ressaltei, o locus procedimental adequado para que esta Corte se posicione sobre a execução provisória da pena em face do disposto no artigo 283 do CPC e à luz do artigo 557 da Constituição. A tutela jurisdicional do regime jurídico das liberdades individuais, imanente à seara penal, há de ter como pressuposto a primazia da Constituição Federal, instituidora de um Estado democrático de direito, marcado pela independência e a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Todos os poderes da República têm a sua origem e fundamento na Constituição, manifestação da soberania popular, representada em um momento histórico pela Assembleia Nacional Constituinte e atualizada pelos procedimentos reveladores da manifestação do poder constituinte derivado. Além disso, é necessário frisar que um regime constitucional democrático não prescinde do reconhecimento, senão da soberania, pelo menos da centralidade política e institucional do poder legislativo, expressão que é da vontade popular que representa. Trata-se, pois, de valorar no plano constitucional o próprio sufrágio, base da legitimidade de toda decisão política. Cito doutrina e prossigo.
Em uma época na qual sobeja a desconfiança do povo em relação a seus representantes e o descrédito da atividade política entre os brasileiros atinge níveis lamentavelmente elevados, uma época em que muito se fala em crise de representatividade, em déficit de legitimidade e diferentes modelos de reforma política são discutidas, não é fácil ficar tentado, não é difícil ficar tentado a uma interpretação do texto constitucional que lhe subtraia garantias e proteções. Vale lembrar que a história universal é farta de exemplos de que a erosão das instituições garantidoras da existência dos regimes democráticos, quando ocorre lenta e gradual, normalmente tem origem nas melhores intenções: moralidade pública, eficiência do Estado, combate à corrupção e à impunidade. Sem desconsiderar o caráter eminentemente político das relações entre os poderes, tendo em vista o resguardo à própria ideia de democracia, fundamento maior da República, a interpretação da Constituição, todavia, deve reconhecê-la como uma unidade textual, sistema completo, embora não fechado, cujo sentido jurídico e coerência são encontrados nela própria. Repito, o sentido da norma constitucional há de ser extraído dela mesma, tomada como sistema. O poder criativo da interpretação do direito, efetuada pelo Poder Judiciário, encontra limites intransponíveis. Em primeiro lugar, na necessidade de manutenção da estrutura da separação de poderes e do princípio do rule of law, instituições íncitas ao regime democrático. Por esse motivo, a integração normativa deve ser determinada e legitimada por um comando constitucional expresso. A hermenêutica constitucional e normativa, enquanto técnica jurídica, não tem os olhos vendados para os desenhos institucionais afirmados na Constituição, que asseguram a própria continuidade da existência de uma república que se atribui a qualificação de democrática. E, em segundo lugar, há que considerar o fato de que a jurisdição se distingue enquanto atividade e justamente porque escorada na realidade do direito objetivo, por atrelar a ideia de verdade às suas afirmações, de modo que não é meramente potestativa nem sequer discricionária, mas está vinculada à aplicação da lei aos fatos julgados mediante o reconhecimento da primeira e o conhecimento dos segundos. Estou citando. Ao dissertar sobre a imprescindibilidade de cartas de direitos escritas para o bom funcionamento das democracias constitucionais, pondera o Justice William Brennan, que integrou a Suprema Corte Americana de 1956 a 1990. Se a experiência da América demonstra que proteções no papel não são uma garantia suficiente de liberdade, também deixa claro que elas são necessárias, particularmente em tempos de crise. Sem a âncora de um texto para as suas decisões, os juízes teriam de se socorrer de alguma teoria de direito natural ou de alguns supostamente partilhados padrões dos fins e limites do governo para combater a legislação violadora. Prossigo. Os espaços de discricionariedade judicial, quando admitidos, o que em matéria penal e processual penal assume áreas particularmente controvertidos, supõe, portanto, no Estado de Direito, a insuficiência ou insatisfação semântica da norma, ou seja, a presença na lei de expressões indeterminadas ou de antinomias semânticas, o que de modo algum é o caso com a máxima vênia do artigo 5º 57 da Constituição. Enfeixa ele um princípio, sim, o da presunção de inocência, como tantas vezes tem sido repetido, mas também enfeixa uma regra propriamente, uma regra específica, o que não se pode ignorar. Trata-se, na minha visão, de amarra insuscetível de ser desconsiderada pelo intérprete, diante da regra expressa veiculada pelo Constituinte, ao fixar objetivamente o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado, como termo final da presunção de inocência,
O momento em que passa a ser possível impor ao acusado os efeitos da atribuição da culpa, não me é dado, como intérprete, ler o preceito constitucional pela metade, como se contivesse apenas o princípio genérico da presunção de inocência, ignorando a regra que nele se contém, até o trânsito em julgado. Cito aqui Rui. Peço toda a vênia aos esforços hermenêuticos empreendidos, mas entendo que nenhuma das laboriosas e sofisticadas exegeses consegue se livrar do problema hermenêutico de interpretar um texto de modo a lhe retirar a eficácia, ou pelo menos parte do texto. Se a interpretação contemporânea expandiu o universo das possibilidades semânticas disponíveis ao intérprete, de modo algum está ele, data vênia, autorizado a negar que sua vontade não é absoluta, devendo render reverência ao texto como uma realidade objetiva. A interpretação não pode negar o texto nem afastá-lo, atribuindo-lhe sentidos acaso tradutores do desejo do intérprete, por mais louváveis que sejam as crenças políticas, éticas ou ideológicas a animarem esse desejo, por melhores que sejam as intenções, e por mais que eu com elas comungue. Não há como leitor evitar o significado dos símbolos gráficos marcados com tinta sobre o papel ou dos padrões desenhados com pontos de luz na tela. Se a garantia é assegurada, não há como interpretá-la como se não existisse. O significado da norma, seu conteúdo semântico, incorpora ao signo, o texto, a apresentação linguística, uma dimensão retórica, sua inscrição em uma rede de significados delimitada histórica, social e teoricamente. E na medida em que participa da construção ontológica da norma, a interpretação assume, reconheço, verdadeiro caráter constitutivo e não meramente desvelador do sentido da norma. O ato interpretativo, todavia, não é um ato exterior, posterior à norma, que se impõe sobre ela e cuja incidência produzirá um acréscimo semântico, um novo objeto, o produto da interpretação. Não se há a falar em norma e norma interpretada como dois momentos fenomênicos distintos, porque é a dinâmica entre o intérprete e o signo que constitui a própria norma. Interpretações não podem se fundar no gosto ou na preferência do hermeneuta. Interpretações adequadas, pelo menos. Em certo sentido, uma interpretação adequada é uma descoberta. O texto normativo carrega em si uma intenção significativa que, se não tem o condão de imobilizar o intérprete, fixa as balizas para o seu movimento, jamais podendo ser desprezada por ele. Minha predileção por Cervantes não me autoriza a identificar como Dom Quixote um autor que, não obstante vestindo a armadura, portando lança e acompanhado de um escudeiro, sobe ao palco para representar o Henrique V, exsurgido da pena do bardo elisabetano. Devemos respeitar o texto da Constituição a partir do consenso pragmático formado pela comunidade dos falantes e leitores da língua portuguesa, que dá significado às suas palavras, e observada a tecnicidade dos conceitos jurídicos. As palavras da Constituição não são poesia, não são, como diria Dante, versi strani, acessíveis somente ao iniciado detentor de esotéricas ferramentas teóricas. Como bem aponta Humberto Eco, o intérprete não pode se impor como um Übermensch, que realmente entende a verdade que o autor não sabia. Mas, afinal, questiona-se qual o conteúdo da presunção de inocência. Trata-se, é certo, de princípio cardeal do processo penal em um Estado democrático de direito. Há registros de que, em sua formulação primária, no mesmo sentido do adágio do indúbio pro réu, já era conhecido dos romanos. O meu voto é extremamente longo, faço toda uma reconstituição histórica e lembro que, mesmo durante o período sombrio do processo inquisitivo na Europa continental, este princípio manteve alguma influência, já que a condenação criminal dependia de prova plena da responsabilidade criminal do acusado, clara como a luz do dia.
para utilizar a expressão então corrente. Certamente, as distorções do modelo inquisitivo, com a submissão do processado ao exame sob tortura, impedem qualquer conclusão no sentido da compatibilidade daquele sistema com a presunção de inocência. Mas é importante fazer o registro. Aí eu passo ao exame da versão moderna do princípio, do seu berço histórico na Inglaterra, né, enfrento o júri, né, e vou fazendo toda uma evolução e toda uma afirmação. Digo que esse princípio sofreu abalos na primeira metade do século XX, com a ascensão dos regimes autoritários na Europa. Refiro-me ao Código de Processo Penal italiano de 1930, o chamado Código Rocco, idealizado por Manzini, sobre os influxos autoritários do regime de Mussolini, que repeliu completamente a presunção de inocência. Enfim, vou fazendo evolução e prossigo dizendo que não se diga que o artigo 5º, 41 da Constituição, ao autorizar a prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, viabiliza a leitura segundo a qual a presunção de inocência não inibe a execução antecipada da pena quando dimensionada, como o faz o artigo 5º, 57 da Constituição Federal. De fato, qualquer que seja a sua justificativa, o encarceramento, nas palavras da acadêmica ativista feminina e autora de livros sobre o sistema prisional Angela Davis, é a própria negação da liberdade. Não obstante, semelhantes nos seus efeitos, são inconfundíveis. Esse ponto, e eu peço toda a vênia aos meus eminentes pares, para mim é capital, são inconfundíveis os conceitos de prisão cautelar e de prisão pena, e é preciso distingui-los. A pena criminal é sanção imposta pelo Estado, legitimada pela sentença condenatória, em retribuição à conduta tipificada como criminosa. O fundamento jurídico legitimador da pena não é outro senão a culpa, nulla pena sine culpa. Medidas cautelares, todavia, com efeitos penais, embora produzam efeitos ou possam produzir efeitos restritivos sobre a esfera de liberdade do acusado, é o caso da prisão temporária, é o caso da prisão preventiva, não tem finalidade retributiva, não configuram modalidade de pena e, por definição, precedem a culpa. Prisões dessa natureza têm caráter transitório e transcrevo doutrina, resguardar determinados interesses humanos e sociais relativos à instrução do processo criminal, à garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. São as condicionantes do artigo 312 do CPP. As prisões provisórias, temporária e preventiva, enquanto medidas de cautela, se justificam, se presentes as condições objetivas que as ensejam, pelo seu caráter eminentemente instrumental, ainda que enfeixem consequências na esfera da liberdade individual do acusado, cuja finalidade é sempre outra que não a punição do culpado, até mesmo porque culpado ainda não há. Ao contrário da pena, a prisão cautelar necessariamente, repito, precede a declaração jurídica da culpa. Aí eu me reporto ao artigo 312 do CPP, renovo a lembrança das suas hipóteses e digo que, ainda que o texto constitucional estabeleça limites para a prisão, não veda nem limita a imposição de outras medidas cautelares. E não se tratando de prisão de natureza cautelar, todavia, o fundamento da prisão, a prisão-pena, será a formação do que chamamos de culpa. E, segundo a norma expressa da Constituição, esta convicção somente pode irradiar efeitos normativos a partir do momento definido como trânsito em julgado da condenação criminal. Gostemos ou não, goste eu pessoalmente ou não, esta a escolha político-civilizatória manifestada pelo poder constituinte, e não reconhecê-la importa, com a devida vênia, reescrever a Constituição para que ela espelhe
o que gostaríamos que dissesse, em vez de observarmos. O Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto constitucional, não o seu autor. O argumento de que a comprovação da culpa seria operação lógico-jurídica a se esgotar no âmbito da apreciação da prova, da conformação da conduta ao tipo, data vênia não se sustém. Sempre que a hipótese normativa construída pelo julgador para subsumir, no caso concreto, o quadro fático, este sabidamente inalterável em sede extraordinária, for ela mesma antijurídica ou se maculado de vício o processo de formação da culpa, a questão será, sim, suscetível de se apresentar em sede extraordinária. E nós, na primeira turma, já deferimos ordem de habeas corpus em casos de revisão criminal, de segunda revisão criminal, ainda que de forma excepcional, a partir de prova que se fez por identificação de DNA conducente à absolvição. Tenho por inegável que o texto do artigo 283 do CPC guarda rigidez frente à ordem objetiva de princípios, valores e regras inscritas na Carta Constitucional de 1988. E lembro, Beccaria, do momento em que o juiz é mais severo do que a lei, ele é injusto. Aí eu passo a considerar o marco normativo internacional, que é o artigo 9º da Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos de 1948, que não aparta a presunção de inocência da estrita observância do princípio da legalidade pelos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais, que diz em verbis: todo ser humano acusado de um ato delituoso, são as normas internacionais, 1948, tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual se lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. No Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a presunção de inocência aparece dimensionada no artigo 66, que estabelece que, para proferir sentença condenatória, o tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, também em 1948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem assegura que ninguém poderá ser privado de sua liberdade a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes, e que parte do princípio que todo acusado é inocente até provar-se-lhe a culpabilidade. Novamente, a tônica das normas internacionais é a legalidade. Assegura-se o princípio da presunção de inocência em dimensão conferida pela lei local. A seu turno, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 1966, dispõe, artigo 14, qualquer pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência até que se prove a sua culpa conforme a lei. Já o conteúdo do artigo 8, parágrafo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, todos já incorporados ao nosso direito positivo, reza: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Preceito idêntico, praticamente, é o 6º, item 2, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950, segundo o qual toda pessoa acusada de um crime deve ser presumida inocente até que seja provada a sua culpa, segundo a lei. No julgamento do caso Suárez Rosero versus Equador, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, interpretando o citado do artigo 8.2 da Convenção Americana, assentou o entendimento de que antecipar a execução da pena à devida comprovação da culpabilidade nos termos da lei doméstica
traduz procedimento contrário aos princípios gerais de direito universalmente reconhecidos. Nos termos da lei doméstica, a antecipação da execução da pena. Não é o caso da legislação brasileira. Esta Corte considera, colhe-se certo porque me parece muito relevante, que ao princípio da presunção de inocência subjaz o propósito das garantias judiciais ao afirmar que uma pessoa é inocente até que sua culpabilidade seja demonstrada. E do disposto neste artigo da Convenção deriva a obrigação estatal de não restringir a liberdade do detido além dos limites estritamente necessários para assegurar que não impedirá o desenvolvimento eficiente das investigações e que não evitará a ação da Justiça, pois a prisão preventiva é uma medida cautelar, não positiva. Este conceito, continua a Corte, está expresso em múltiplos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos, entre outros no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que dispõe que a prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral. Caso contrário, estar-se-ia cometendo uma injustiça ao privar de liberdade pessoas cuja responsabilidade criminal não foi estabelecida por um prazo desproporcional à pena que corresponderia ao crime imputado. Seria o mesmo que antecipar uma pena à sentença, o que é, diz a Corte, contrário aos princípios gerais do direito universalmente reconhecidos. Digo eu, o que entendeu a Corte Interamericana, no caso, é que, uma vez adotado no marco legal do Estado um determinado procedimento para reconhecimento da culpa, este procedimento, desde que forneça suficientes garantias ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa, deve ser observado necessariamente, não podendo o Estado deixar de observar as garantias legais por ele mesmo asseguradas. É importante ressaltar que, pela sua própria natureza, dependente de delicados consensos, o direito internacional dos direitos humanos afirma pisos proativos, patamares civilizatórios mínimos, sendo absolutamente despropositado, data vênia, invocar instrumentos internacionais assecuratórios de liberdades subjetivas como barreiras de contenção do desenvolvimento nacional dos regimes de liberdades, como normas fixadoras de limites para os direitos viáveis. Tanto é que prevalece nessa seara o princípio pro homine, segundo o qual tem precedência, em caso de eventual conflito entre o parâmetro de proteção previsto na normativa internacional e aquele assegurado no direito doméstico, a que oferece a mais ampla proteção ao direito subjetivo, conforme já reconhecido por essa Casa, em precedente histórico do nosso ilustre decano, HC 90.450, segunda turma, julgamento em 23 de setembro de 2008. Esta, em última análise, é mais uma aplicação de uma norma extremamente cara ao direito do trabalho, que é a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. E digo que aqui, no campo penal, o princípio da primazia da norma mais favorável foi positivado no artigo 29b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José, preceito que proíbe categoricamente, seja ela interpretada como limite ao gozo ou exercício de qualquer direito ou liberdade reconhecido de acordo com as leis do Estado pátrio. Em decorrência, é um verdadeiro non sequitur afirmar que, se a Convenção, no seu artigo 8, parágrafo 2º, ou para esses fins, qualquer outro instrumento internacional garantidor de liberdades subjetivas, não dá à presunção de inocência a dimensão que lhe confere a Constituição brasileira, não poderia o seu autor, o poder constituinte, legitimamente fazê-lo. A nossa Constituição não assegura uma presunção de inocência meramente principiológica. Ainda que não o esgote, ela delimita o âmbito semântico do conceito legal de culpa para fins de condenação criminal
na ordem jurídica por ela estabelecida. E o faz ao afirmar categoricamente que a culpa supõe o trânsito em julgado. Em outras palavras, a presunção de inocência, a assegurada nos instrumentos internacionais, lida segundo a ótica da Constituição, perdura íntegra enquanto não transitar em julgado a decisão condenatória. E não se está aqui a confundir culpa com prisão, considerada a distinção entre a prisão pena e as prisões cautelares. E aí prossigo, e eu estou vendo que vou ter que, em função do tempo, prossigo dizendo que vem a ser a rigor tão falado trânsito em julgado. Digo eu, é o momento do processo em que a decisão adquire... Ministra Rosa, ontem nós acordamos de não ter intervalo e esse é um tema importante. Se não terminarmos hoje, será depois redesignado em data próxima futura. O importante é que todas as senhoras e senhores ministros profiram os seus votos na dimensão que entendam adequado. Fiquem absolutamente à vontade. Muito obrigada, presidente. Mas eu já sou até constrangida de cansá-los tanto. Belíssimo voto que Vossa Excelência traz para a Corte, evidentemente, sem... Se corre muito, ele fica até ininteligível, né? Por isso que talvez depois tenham tanta dificuldade em compreendê-lo. O trânsito em julgado é o momento em que o processo, em que a decisão adquire como predicado o caráter de definitividade ao passar à situação jurídica conhecida como coisa julgada. E aí eu invoco o magistério de Barbosa Moreira, dizendo que por trânsito em julgado entende-se a passagem da sentença da condição de mutável a de imutável. Tal momento é aquele em que cessa a possibilidade de impugnar-se a sentença por meio de recurso. O trânsito em julgado, diz o mestre, é, pois, fato que marca o início de uma situação jurídica nova, caracterizada pela existência da coisa julgada, formal ou material, conforme o caso. Prossigo eu dizendo, considerada a conformação específica dada pela Constituição brasileira ao princípio da presunção de inocência, qual seja a de assegurá-la até o trânsito em julgado ou a irrecorribilidade do título condenatório, qualquer tentativa de assimilação da ordem jurídica pátria a razões de direito comparado em relação a ordenamentos jurídicos que, por mais merecedores de admiração que sejam, não contemplam figura normativa constitucional análoga, não se justifica. Para mim, por isso, é irrelevante o relacionar-se de todos os países em que a presunção de inocência não tem a mesma amplitude consagrada na nossa Constituição. Não porque eu não valorize até o avanço civilizatório ou as reflexões ou fundamentos que levaram ou levam estas sociedades a assim compreender e assim instituir em seus ordenamentos jurídicos. E sim porque estou a fundamentar a minha decisão na legislação do Brasil. Se a Constituição do Brasil há de ser guardada por esse Supremo Tribunal Federal e respeitada, a norma do artigo 5º, inciso 57, há de, com todo respeito, prevalecer em toda a sua densidade. De outra parte, digo eu, ainda que se pretendesse relativizar a densidade normativa do artigo 5º, 57, despindo de sua literalidade, não seria possível identificar, na minha visão, no artigo 283 do CPP, qualquer ofensa a este ou a outro preceito constitucional. Em face de ato normativo editado pelo Poder Legislativo, que é o artigo que está sendo questionado, com exegese plenamente compatível com o parâmetro constitucional de controle, a tônica do exame da constitucionalidade deve ser a deferência da jurisdição constitucional à interpretação
empreendida pelo ente legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário o exercício do controle jurisdicional da exegese conferida pelo legislador a uma garantia constitucional e fundamental, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da Constituição. O direito processual penal tem como norte a maior das garantias constitucionais, que é a observância na tutela constitucional da liberdade do devido processo legal. A Constituição assegura expressamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Uma vez adotado pelo legislador infraconstitucional marco normativo que, longe de a ela se contrapor, visa assegurar a máxima efetividade da garantia constitucional da presunção de inocência e guarda com a lei fundamental absoluta consonância, não pode, data máxima vênia, o intérprete da norma constitucional ceifar-lhe o potencial humanizador. Malgrado fortes razões de índole social, ética e cultural amparem seriamente a necessidades de que sejam buscados desenhos institucionais e mecanismos jurídicos processuais cada vez mais aptos a responder com eficiência à exigência civilizatória, que é o debelamento da impunidade, não há como, do ponto de vista normativo constitucional vigente, cuja observância irrestrita também traduz em si mesma uma exigência civilizatória, afastar a rigidez de preceito que institui garantia em favor do direito de defesa e da presunção de inocência plenamente assimilável ao texto magnum. Na palavra do Justice Luiz Bandez, no exercício desse elevado poder, devemos nos manter sempre em guarda para não erigirmos nossos preconceitos em princípios jurídicos. Temos, digo eu, o poder-dever de invalidar leis cujos conteúdos sejam contrários à Constituição, mas não fomos, data vênia, investidos de autoridade para negar vigência à própria Constituição. A sociedade reclama, e com razão, que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas, lá encartadas, para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. As reflexões calcadas no aspecto da eficiência, no topóide do direito comparado, na urgência do quadro social ou na preferência dogmática ou ideológica por determinados modelos de racionalidade processual em detrimento de outros, são de todos pertinentes. Somente se legitimam normativamente, todavia, de lege ferenda ou de constitutione ferenda. Não me impressiona, senhor presidente, já me encaminhando para o final, o argumento de que não seria razoável submeter o início da execução provisória ou antecipada das penas privativas de liberdade à última palavra dos tribunais superiores, porque não é disso que se trata. Se embargo das vicissitudes que emperram o nosso sistema processual, e essas vicissitudes existem, e como? A maior parte das condenações transita em julgado nas instâncias ordinárias, e dos recursos de natureza extraordinária, a imensa maioria tem seu segmento negado sumariamente. Problemas e distorções decorrentes da estrutura normativa penal e processual penal, tais como o frequente extenso lapso entre o início da persecução penal e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, devem ser resolvidos não pela supressão de garantias, e sim mediante o aperfeiçoamento da legislação processual penal pertinente. Insisto, tampouco favorece o devido equacionamento da questão pautada
evitar-se o debate em utilizações de dados com intenções alarmantes e argumentos ad terrorem. Nesse sentido, senhor presidente, prestou relevante serviço público o Conselho Nacional de Justiça ao esclarecer que o número de eventuais beneficiados, insisto, por uma declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, não ultrapassaria 4.800 presos, o que responde a apenas 2,5% do número de 190 mil anteriormente ventilado ou dos milhões que todos os dias estão sendo apregoados. Senhor presidente, lembro Cavafis, poeta grego da minha preferência. O que esperamos na Ágora reunidos é que os bárbaros chegam hoje. Por que subitamente essa inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite. Os bárbaros não vêm. E gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução. Se Cavafis, à espera dos bárbaros. Senhor presidente, julgo procedentes as ações declaratórias para declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal na redação conferida pela Lei 12.403 de 2011. Tenho uma mínima divergência com um dos comandos emitidos pelo eminente relator no final do seu voto, mas, por óbvio, será um tema a ser enfrentado dependendo do julgamento final. É como voto.